Para conversar, então, com o nosso outro repórter posicionado, Zé Matheus. A gente começou a falar sobre as cassações e foi interessante porque ontem a gente terminou o Central de Notícias justamente falando sobre esse tema, né? E pensando, repercutindo elucubrando o que viria a seguir. Não é nem elucubrando só, porque a gente tinha informação, a gente tinha falado, tanto eu quanto os analistas, a Marcelo e Ander, tínhamos conversado com líderes que disseram, olha, provavelmente, não está batido o martelo ainda, mas Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem serão cassados pela mesa diretora e a expectativa é que isso acontecesse após a votação do orçamento. Era para ter sido ontem essa votação, acabou ficando para hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas foi só terminar o jornal, dali 1 hora, dito e feito, a mesa diretora votou e chancelou essas duas cassações. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar em Brasília com o repórter José Matheus, que inclusive vai nos dizer quem vai ficar no lugar, quem são os suplentes desses dois deputados. Zé Matheus, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Central de Notícias. Isso, Amanda. Com as cassações dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, a Câmara já se prepara para convocar os suplentes deles para assumirem oficialmente agora os mandatos até o início de 2027, que é quando vale a atual legislatura. O suplente do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, é José Olímpio, do PL de São Paulo. Ele é ligado à Igreja Mundial, ele é ligado ao segmento evangélico e já exerceu 2 mandatos de deputado federal entre 2011 e 2019 aqui na Câmara dos Deputados. Ele também é um aliado, né, até por ser do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e já exerceu o mandato na atual legislatura, enquanto Eduardo Bolsonaro, inclusive, tirou uma licença médica. Agora é a expectativa pela posse, na verdade pela posse não, para que ele assuma oficialmente, né? Como ele já exerceu temporariamente, então precisa especificamente haver uma solenidade de posse e ele é apenas convocado pela Câmara dos Deputados. Em relação a Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, o suplente é doutor Flávio, que vai assumir oficialmente como deputado federal, agora em condição de titular. Ele é secretário estadual de Agricultura do governo do Rio de Janeiro, atualmente, portanto, sob a chefia do governador Cláudio Castro. Inclusive, esse remanejamento vai abrir um espaço no primeiro escalão do governo do Rio de Janeiro. Cláudio Castro aí pode, inclusive, utilizar isso para reacomodar sua base política em meio à tensão que acontece no Rio de Janeiro em razão dos últimos acontecimentos, inclusive com a operação policial que mirou o presidente, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, que está afastado da presidência da Alerj, ele que é do União Brasil do Rio de Janeiro. Mas esses 2 suplentes, tanto os suplentes de Eduardo Bolsonaro, tanto quanto o suplente de Alexandre Ramagem, vão assumir oficialmente os mandatos agora, mas prometem continuar na trincheira do bolsonarismo e em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e das pautas da direita aqui no Congresso Nacional. Amanda. Muito obrigada, Zé Matheus. Eu acho que é importante lembrar que os casos são um pouquinho diferentes, né? A gente já vai chamar o Eduardo Bolsonaro, mas só para deixar isso claro, deixa eu vir nessa câmera aqui na 3, né, mais fechadinha, para conversar assim, tete a tete, diretamente com vocês. Então, por que o Eduardo Bolsonaro foi cassado? Ele foi cassado porque ele excedeu o número de faltas. Isso está claramente expresso na lei. Os deputados podem faltar no máximo 1/3 das sessões ordinárias. Se houver um número de faltas maior do que esse, ele perde o mandato. Só que normalmente isso acontece ao final, num balanço da legislatura, no mês de março. O que eles fizeram? Anteciparam. A mesa diretora simplesmente carimba, chancela isso, porque é muito claro, está na lei. Se excedeu o número de faltas, perdeu o mandato. É isso que acontece. Até porque o que paga a manutenção desses gabinetes, que a gente acabou de ver agora, essa história de desvio de cota parlamentar, não que isso estivesse acontecendo nesse caso, mas só para ilustrar que todos esses gabinetes, a manutenção dos assessores, veículos rodando, etc., custam caro, custam milhares de reais por mês. E o gabinete desses deputados continuava rodando, sendo que eles não estavam mais exercendo a representação popular. Portanto, Eduardo Bolsonaro perdeu seu mandato por faltas. Isso implica em que ele continua elegível, ele não perdeu a sua elegibilidade, como aconteceu com Alexandre Ramagem. E qual o caso do Alexandre Ramagem? Alexandre Ramagem perdeu seu mandato porque ele foi julgado e condenado por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal, parte do Núcleo 1, né? Ele era diretor ali da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Como já teve o trânsito em julgado,
cabia também ao Congresso, pela lei, pelo artigo 5º da Constituição, que também, e o ministro Alexandre de Moraes já tinha apontado isso no caso da Carla Zambelli, que simplesmente a mesa diretora, a Câmara, chancelasse essa perda de mandato como consequência da condenação com trânsito em julgado. E aí Hugo Mota não fez isso no caso da Zambelli, pôs para votar em plenário, acabou perdendo, porque ele imaginou que ela fosse ser cassada, mas ela teve um mandato salvo, mantido pelos pares, e depois ela renunciou, foi feito aquele acordão ali para ela não renunciar, não ficar muito feio para o Mota, mas veio a decisão do ministro Alexandre de Moraes dizendo, queridão, cumpra-se a decisão, eu não quero saber, o mandato dela não pode ser salvo. Dessa vez, com o Alexandre Ramagem, ele deu sequência a isso pela mesa diretora. Então, só para esclarecer essa diferença, e aí ele perde, né? Ele fica inelegível. Agora, por 8 anos, ele fica inelegível durante algum tempo. Vamos ouvir, então, o que disse o Eduardo Bolsonaro depois dessa cassação pela mesa diretora. Acabaram de cassar o meu mandato, não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. E eu tenho certeza que essa história não acabou. E o Alexandre Ramagem não se pronunciou, portanto o espaço segue aberto caso ele queira se manifestar.